Bom dia, meu povo! Estamos juntos mais um momento para construirmos um conteúdo, para ampliarmos os nossos saberes, para desenvolvermos novas ideias. E você aqui nesse canal, no canal Mentoria Ser Interpretação, você cada vez aprende mais, cada vez você constrói mais conteúdos, ideias, pensamentos, propostas, desenvolvimentos, porque somos sempre uma proposta de visualizar e trazer para você o melhor conteúdo, o melhor desenvolvimento, a melhor ideia, a melhor proposta, levando para você um momento sempre cada vez mais significativo, cada vez mais impulsionador. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por que ainda não se inscreveu? Se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o conteúdo, nos ajude a crescer cada vez mais. Se você quer investir na sua vida, no seu potencial, quer fazer uma mentoria comigo, entre em contato comigo pelo 62 981 09 1777. É isto mesmo, 62 981 09 1777. Hoje eu vou falar de convicção. Convicção. Ser convicto, ter uma convicção. Hoje vamos falar de mentoria. Quero levar você a pensar sobre as nossas convicções, sobre a importância da convicção, o sentido tão significativo que é a convicção, que é estar convicto. Nós precisamos compreender, sabe, que as nossas convicções, elas possuem uma capacidade de fazermos tornar-nos mais saudáveis de um momento para o outro. Você já se comprovou que as convicções afetam até os sistemas imunológicos? E mais importante ainda, as convicções podem nos proporcionar a determinação de agir ou até de enfraquecer e destruir nosso ímpeto? Nesse momento, as convicções, muitas das vezes, estão moldando como você reage ao que acaba de ler. E o que você vai fazer com o que está aprendendo. Às vezes, nós desenvolvemos convicções também que criam limitações ou forças dentro até de um contexto muito específico. Por exemplo, como nos sentimos em relação à capacidade que temos de um talento, às vezes, que possuímos, como cantar, escrever, dançar, falar, representar, ou até outras convicções que são tão generalizadas, que vão dominando praticamente todos os nossos aspectos de vida. E muitas vezes de uma forma negativa, outras de forma positiva. As convicções globais, elas são enormes. E são convicções que nós temos a respeito de tudo que está inserido em nossa vida. São convicções sobre as nossas identidades, pessoas, trabalho, tempo, dinheiro e até a própria vida. Até, diga-se de passagem, essas vastas generalizações são com frequência formuladas como é, sou, são, a vida é, eu sou, as pessoas são. Você já pensou nessas expressões? E como pode muito bem imaginar, as convicções desse tamanho são extensões que podem moldar, impregnar cada aspecto de nossas vidas. A boa notícia, sabe qual é a boa notícia? Que você tem que acreditar e tem que ter uma convicção cada vez mais firme, uma convicção global. Uma convicção global, ela muda as restrições. Uma vez aceitas nossas convicções, elas se tornam ordens inquestionáveis para o sistema nervoso e vão possuir um poder de expandir e destruir as possibilidades do nosso presente e do nosso futuro. Se queremos dirigir nossas vidas, então devemos assumir um controle consciente de nossas convicções. E para fazer isso, nós precisamos primeiro compreender o que realmente elas são e como se formam. O que é uma convicção? O que é uma convicção, afinal? Muitas vezes, ao longo da vida, falamos sem termos uma ideia nítida do que estamos falando. A maioria das pessoas que falamos, a maioria das pessoas que tratam uma convicção como se fosse uma coisa, quando na
verdade é um sentimento de certeza em relação a algo, se você diz que acredita que é inteligente, o que diz na verdade é: tenho certeza de que sou inteligente. Então, esse senso de certeza, ele vai permitir explorar recursos que vão proporcionar resultados inteligentes em todos os momentos da sua vida. Todos temos as respostas dentro de nós para tudo virtualmente. Ou até podemos dizer que, pelo menos, temos acesso às respostas de que precisamos por intermédio de outros. Mas muitas vezes a ausência de convicção ou a ausência de certeza faz com que não usemos a capacidade interior. Então, uma maneira simples até de compreender uma convicção é pensar a respeito do seu fundamento, da sua própria ideia, não é? Do seu próprio sentido. Há muitas ideias sobre as quais você pode pensar, mas até sem acreditar de fato. Devemos, às vezes, tomar, por exemplo, ou até ter, por exemplo, um próprio elogio, um próprio sentimento que nós temos de nós próprios, não é? Uma própria aferição de algo que nós gostamos de nós mesmos, que nos atrai em nós mesmos, né? Então, permita-te oferecer uma metáfora simples na sua vida de comparar a convicção com uma essência da sua própria sensualidade, da sua própria experiência de beleza, de belo, de atrativo, não é? De ser atrativo. Então, a partir do momento em que você compreende a importância, o significado da convicção, e vai ver que a convicção ela é fortalecedora, você vai encontrar um apoio na convicção que vai se tornar uma questão fundamental para fortalecer, uma questão fundamental para impulsionar, uma questão fundamental para dar um espaço maior, para dar um impulso maior, para ter uma motivação a mais. Então, é preciso você conhecer a própria história, conhecer a própria barreira da convicção, a convicção que se torna verdade para mim, certo? Ela é a que me permite o melhor uso da minha força, o melhor meio de acionar as minhas virtudes. As pessoas desenvolvem com frequência convicções limitadoras sobre quem são e do que são capazes, porque não conseguiram no passado acreditar que também não conseguirão no futuro, em decorrência por medo da dor que passam a focalizar constantemente que são realistas, a maneira até de olhar, de pensar, de considerar. Então, por medo, vão desenvolvendo convicções que levam até, em algum momento, a hesitar, a não se empenhar completamente, a não ter aquela dedicação a mais. E se você cometer o erro na vida, então, esse erro pode te subestimar a capacidade, pode deter a sua capacidade, mas você precisa vencer esses limites, ultrapassar essas barreiras. Só na imaginação dos homens é que cada vez a verdade se encontra dentro de um contexto de existência efetiva e inegável. A imaginação, não a invenção, é a suprema mestra da arte, tanto até quanto da vida. Um dos maiores desafios na vida de qualquer pessoa é saber como interpretar os fracassos, a maneira como lidamos com as derrotas na vida. É o que determinamos como causa que vão moldar nossas vidas. Nós precisamos lembrar, muitas vezes, que como lidamos com a adversidade, os desafios, eles moldarão nossas vidas mais do que qualquer outra coisa. Às vezes recebemos tantas referências de dor, de fracasso, que começamos a reunir numa convicção de que nada que fizemos poderá melhorar a situação. Algumas pessoas passaram a sentir que tudo é inútil, que são impotentes ou sem valor, ou que podem tentar qualquer coisa e que sempre acabarão perdendo. E esse é um conjunto de convicções que nunca devemos utilizar, que nunca devemos nos integrar, que nunca devemos nos voltar. Se queremos alcançar o sucesso na vida, temos que ter convicções globais, convicções fortalecedoras, convicções de conquista, de resultados, de ideais, de possibilidades, de resiliência. Por isso, seja muito mais convicto, utilize as suas convicções, dê um impulso maior em sua vida e você vai ver as realizações que você vai alcançar
pelas suas convicções. Obrigado.